ninguém aguenta mais, né? A realidade é essa. Ninguém aguenta mais o que tá acontecendo no Fluminense. E dessa vez foi o jornalista Bruno Cantarelli, do Charla Podcast. Um abraço aí pro Brunão. Um abraço pro Betão também, pra toda a galera do Charla lá, que fez um desabafo. Cantarelli que fez um forte desabafo. Eu lembro como se fosse hoje, quando o Cantarelli defendia o trabalho do Fernando Diniz com unhas e dentes, né? Ele sempre defendeu a continuidade, o trabalho de treinadores e tudo mais. Já chegou a elogiar muito o meu dia também. Mas até ele já perdeu a paciência. Até ele, que não torce pro Fluminense, mas é um excelente profissional, trabalha com futebol, quer sempre ver grandes espetáculos, não aguenta mais, cara. E fez um forte desabafo e a gente vai reagir sobre isso aqui agora, tá? Se você puder deixar o teu likezão aí e se inscrever no canal, eu fico muito grato. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Queria falar também da minha opinião aqui, porque, cara, uma das entrevistas mais bizarras que eu vi nos últimos tempos aí, mais mal educadas, né? Foi a entrevista do Zubeldia na Libertadores, nessa Libertadores, garantindo de que iria se classificar. Então, assim, é que quem não achasse esse grupo acessível não entende de futebol. Sim, foi inacreditável. Isso foi muito grotesco mesmo, né, cara? Isso foi muito bizarro, né? O Zubeldia falar que quem achava que o grupo do Fluminense era acessível não entendia de futebol. Várias pessoas já reagiram a isso, né? Felipe Melo já explanou o Zubeldia. Tá todo mundo meio de saco cheio do Zubeldia. A realidade é essa, né? Ninguém aguenta mais. Apesar de eu não achar que a responsabilidade seja só dele, quando acabar o vídeo aí do Cantarelli, eu vou falar uma outra situação aqui que, porra, assim, foge. Eu acho que não é a responsabilidade só dele. Eu acho que passa muito pelos jogadores e pela diretoria também. Mas tá passando dos limites já, né? O que eu queria falar é o seguinte, Zubeldia, você deu o seu all-in, né? E agora não depende mais de você. E aí? Você garantiu que ia passar, não depende de você. O Fluminense pode ganhar o próximo jogo e não passar. Você garantiu. O que você vai falar para o torcedor? Eu acho que algumas vezes os técnicos têm que repensar algum tipo de postura, né? E outra coisa, quem acha que o grupo é acessível, entende de futebol sim, sabe por quê? Porque o Fluminense é de longe no grupo o time que mais investe. Dinheiro. De longe. Foi construída uma narrativa por parte da imprensa, né, de que o Independiente Rivadavia era um clube por liderar a primeira fase do Campeonato Argentino, por ter vencido a Copa Argentina, que poderia ser comparado ao Fluminense. Não é. É um clube que está pela primeira vez jogando uma competição internacional e foi eliminado agora na primeiro mata-mata do Argentino, enfim. Além de estar a primeira vez disputando a Libertadores, o Rivadavia nunca tinha saído da Argentina, né? Fizeram uma festa danada quando jogaram no Maracanã, quando eles venceram o Fluminense. Foi o primeiro jogo da história do Rivadavia fora do território argentino. E um time que, assim, fica com 20% de posse de bola. O time joga no que pode. O elenco do Fluminense é infinitamente mais caro do que os outros três juntos. Juntos. Bolívar, Rivadavia e Laguaira juntos, se bobear, não batem a metade do que vale o elenco do Fluminense. Inacreditável isso. Fica bem distante dos três. Não quer ter pressão pra passar. Você não pode treinar um time do tamanho do Fluminense. Isso aí. Primeiro que você não entende o gigantismo do Fluminense. Foi campeão da Libertadores outro dia, em 2023. E não entende o investimento que foi feito no seu elenco. Então foi uma das piores entrevistas do ano. Não sei como o Zubeldia continuaria após uma eliminação. O Fluminense não saiu, mas se for classificado, não vai ser por causa do Zubeldia. Pelo contrário, a campanha é vergonhosa, a campanha é uma tragédia. O grupo investiu muito menos do que o Fluminense. Somados os três, não dá o elenco do Fluminense. Então, assim, é inacreditável. Um time venezuelano, um time boliviano e um time muito pequeno da Argentina. Não é que time pequeno da Argentina, não. É muito pequeno. É um micro time. Você tinha a obrigação de passar, Zubeldia. A questão, não vou classificar, não é título nenhum, não. Você tinha que ter passado em primeiro de braçada no grupo. Era a sua obrigação. E isso não aconteceu. Não tem camisa, não tem investimento nesse grupo. Era para você ter passado de fase e você deu all-in. Eu quero ver o que você vai falar. Já era para falar agora, porque não depende mais de você, não depende do seu time, a classificação. Já escorreu pelas mãos. Deixando só claro que
Não era o Zubeldia que estava na beira do campo contra o Bolívar, né? Então, ontem, na coletiva, ele não poderia ter falado. Mas que fale na próxima, contra o Mirassol, por exemplo. Que ele seja questionado sobre isso e que possa falar, né? Tem que ganhar e ficar rezando, torcer. Coisa muito feia. Uma das entrevistas mais bizarras que eu vi recentemente, um treinador querer, sei lá, o que passou pela cabeça dele, mas é inacreditável. Não entender onde está, não entender o gigantismo do time que lidera, não entender o investimento que foi feito. O grupo era muito acessível. Os grupos mais fáceis que o Fluminense pegou nos últimos anos na Libertadores. Era obrigação passar. E agora você vai ter que contar com uma palavra chamada sorte. Que aí foge completamente ao profissionalismo, foge a um planejamento. Então, assim, ridícula a entrevista, mal educada. Eu acho que vale repensar como é que o Zubeldia continuaria caso a garantia dele não rolasse. Ainda pode rolar por sorte. Ele torça muito aí na última rodada para tentar fazer com que a palavra que ele deu para o torcedor se cumpra. Para fazer valer com que a palavra dele se cumpra. Ou seja, o Zubeldia agora, mais do que nunca, ele está baseado na fé, né, que ele falou que tinha, e é ótimo ter fé, eu também tenho muita, e na sorte, né, porque ele falou, se eu não me engano foi na pergunta do Gabriel Amaral, né, ele falou, não, nós temos os nossos... Faltavam 3 jogos, se eu não me engano. Acho que era isso, era Rivadavia na Argentina, o Bolívar e o Laguaira. E ele falou que o Fluminense só dependia dele próprio, né? Porque tinha 3 jogos, era só vencer os 3 que estaria classificado. É verdade, estaria mesmo. O problema é que não venceu o Rivadavia, empatou. Venceu ontem o Bolívar, se manteve vivo, com os aparelhos ligados, mas não o suficiente para fazer a gente depender só da gente e fazer, principalmente, não depender, né, do destino, do acaso ou da sacanagem que pode vir a ser feita contra a gente. Eu digo em relação à arbitragem, Comebol e tudo mais, né? E a substituição do John Kennedy? E a frustração do John Kennedy? Que a adesão estava errando tudo, tinha perdido 2 gols cara a cara, o cara tinha acabado de fazer o gol. Queria eu poder chegar aqui e colocar para vocês o John Kennedy falando, eu? Mas por que eu? Quando levanta a placa lá, ele, eu? Vai me tirar? Mas por que eu? Tipo, acabei de fazer o gol agora, tava vibrando. Maracanã incendiado. Vocês já viram alguma vez isso na vida? O jogador que faz o gol da vitória, que é o artilheiro do time, que marcou gol, se eu não me engano, nos últimos 5 jogos, 4, 5 jogos seguidos, fazendo gol todo jogo. O cara ser premiado com a substituição, ele foi perguntado na zona mista, tá? John Kennedy foi perguntado. É porque não dá pra botar nada de Libertadores aqui no YouTube, porque eles proíbem qualquer tipo de vídeo de gravação. Mas ele foi perguntado na zona mista e perguntou se ele sentiu alguma coisa, se ele estava cansado. Ele falou, não, estava cansado não, estava bem. Foi opção da comissão técnica, a gente respeita e tal. John Kennedy não criou polêmica, mas deixou claro que ele estava bem. E saiu por escolha da comissão técnica, né? Um amigo me mandou uma reflexão e eu queria compartilhar aqui com vocês, tá? Eu não vou expor o nome, porque eu não sei se ele quer ser citado ou não, mas ele falou o seguinte, ó. Vamos lá. Copo meio cheio. 62 mil pessoas no Maracanã. Deixa eu até mudar a página aqui, né? Vamos aqui para a parte da gravação de vídeo. Ele falou o seguinte, esse amigo. Copo meio cheio. 62 mil pessoas no Maracanã, o que é raro. 3ª vitória seguida, todas por 2-1. Copo meio vazio. Aí veio uma lista, né? Não conseguimos fazer mais um jogo sem levar gols. Deixa eu botar essa janela para cá, para eu não ter que ficar olhando para o lado, para eu olhar para frente. Não conseguimos mais fazer jogos sem levar gols. O emocional do nosso time precisa melhorar. Sente a pressão quando leva um gol. Sem um 5 de ofício, a zaga fica exposta. Coisa que eu já falei bastante aqui na live de ontem à noite, né? Pecamos demais nas finalizações. Aí ele fala que acredita na classificação. Na opinião dele, o Bolívar não vence o Rivadavia. Para mim também não. Mesmo que o jogo seja em La Paz, tá? O Rivadavia disputa a primeira colocação geral. E ele fez mais uma observação aqui. Não discordo da limitação da zaga, mas pouco se fala da falta de um 5 de ofício para proteger melhor o setor defensivo. Pelo visto ele não tem assistido aqui as lives do canal, né? Porque eu tenho falado bastante nisso. Falamos muito 5 de ofício. Cadê?
Falamos pouco... Cadê? Me perdi aqui. Não discordo da limitação da zaga, mas pouco se fala da falta de um 5 de ofício para proteger melhor o sistema defensivo. Falamos muito da limitação técnica dos nossos atacantes e das chances perdidas. Mas esquecemos que a Costa e Savarino não estão nos seus melhores dias e que o Martinelli está fazendo falta. Ou seja, vou repetir aqui o que eu falei ontem à noite. A gente tem batido muito na tecla do ataque e realmente a gente está precisava meter uma goleada no Operário para poder levantar a moral da torcida, fazer essa reconexão, né, que se foi perdida, e o Fluminense não conseguiu. Mas fez 2. Poderia ter feito o terceiro com o John Kennedy, que perdeu o pênalti. A perda do pênalti abriu a possibilidade do Operário ainda respirar e marcar um gol na sequência. E aí o jogo poderia ter sido facilmente 3-0, acabou 2-1. Contra o São Paulo, o Fluminense criou para fazer 3-4. Não fez. Sofreu um gol lá atrás. E contra o Bolívar, mesma coisa. Foram 28 finalizações. 10 no gol. Só 2 entraram. 8 defesas do goleiro. Pô, e a zaga que toma gol todo jogo? O Fluminense venceu 3 jogos seguidos. Os 3 por 2-1. Operário, São Paulo e Bolívar. Marcou 6 gols. Tomou 3. Jogando no Maracanã, na nossa casa, todos os jogos. Tinha jogado com Vitória. Marcou 2. Tomou 2. Se você parar pra olhar, e eu vou fazer esse levantamento aqui agora, tá? Não quero que esse vídeo fique muito longo, não, mas tem coisas que precisam ser ditas. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar os últimos... Quer pegar os últimos 10 jogos? Podemos. Problema nenhum. Vamos lá. Fluminense. 10 é muito, eu acho, né? Mas vamos lá. Vamos pegar os últimos 10 jogos do Fluminense. Vamos começar de trás pra frente. 1, 2, 3, 4, 5. Então pula uma casinha. Vamos lá. Vamos ver quantos gols o Fluminense sofreu nos últimos 10 jogos. Internacional 2, Fluminense 0. Bolívar 2, Fluminense 0. 4. Fluminense 2, Chapecoense 1. 5. Operário Fluminense 0-0. Fluminense 3, Santos 2. 5, né? 2, 4, 5 e 2, 7. 7. Fluminense 1, Rivadavia 1. 8. Fluminense 2, Vitória 2. 10. Mais 3 nos últimos 3 jogos. O Fluminense sofreu 13 gols nos últimos 10 jogos. 13 gols nos últimos 10 jogos. Vou até recontar. Nós estamos em maio. 20 de maio hoje. Eu comecei essa conta no dia 3 de maio, contra o Internacional. De lá pra cá, você vê, 17 dias... Não, perdão. Comecei no dia 19 de abril. Santos e Fluminense. 19 de abril, perdão. Em um mês, o Fluminense jogou 10 jogos e sofreu 13 gols. Vamos contar de novo? 2 pro Santos, 1 pra Chapecoense, 3. 2 pro Bolívar, 5. 2 pro Internacional, 7. 1 pro Rivadavia, 8. 2 pro Vitória, 10. E mais 1 pro Operário, 1 pro São Paulo e 1 pro Bolívar. 13. Gente, são 13 gols em 10 jogos. Não vai ser campeão de nada. Dificilmente vai ganhar alguém sofrendo gols todos os jogos. Caramba, se a gente já tem uma dificuldade de fazer gol, mas tem feito. Vamos ver nesse mesmo período quantos gols o Fluminense fez? Sofremos 13. Fizemos 3 contra o Santos, 2 contra a Chape, 5. Nenhum contra o Bolívar, nenhum contra o Inter, 5. Contra o Rivadavia fizemos 1, 6. Contra o Vitória fizemos 2, 8. E mais 6. 2 contra o Operário, 2 contra o São Paulo, 2 contra o Bolívar. 8 e 6, 14. Em um mês, o Fluminense fez 14 gols e sofreu 13. Como é que vai fazer gol? Como é que você vai ganhar jogo assim, meu Deus? Como é que vai ganhar jogo assim? Em um mês, você disputa 10 jogos, faz 14 gols e sofre 13. Aí fica muito complicado, né? Então, será que o foco realmente está no ataque ou será que o foco está na defesa? A gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos, tá? E lives aqui no canal. Vou encerrar aqui para não ficar muito longo, mas deixa a tua opinião nos comentários. Eu acho que o foco tá errado. O foco não é o ataque, não. Quer dizer, também. Estamos pecando muito nas finalizações. Mas lá atrás, lá na defesa, tá muito complicado.